Uma estreia literária precoce. Com apenas 13 anos, Bianca Rocha escreveu seu primeiro romance, um volume com mais de 400 páginas, onde conta uma inusitada história de amor. Misturando preceitos da literatura fantástica juvenil, Bianca desenvolveu uma trama plausível e muito bem delineada. De suas influências e inspirações, ela nos conta na entrevista de hoje. Na Dica de Leituras, vamos falar de mundos submersos. A gente analisa os romances Na Escuridão Amanhã, de Rogério Pereira, e Cidades Sem Sombras, de J.R. Duran. Agora a gente conversa com Bianca Rocha. Bianca, bom, vamos falar sobre o seu livro de estreia, né? Sim. Curiosamente, um livro alentado, né, de 400 páginas e tal. Ficou grandinho. Quer dizer, como é que foi a experiência de escrever esse primeiro livro? Então, quando eu escrevi, eu tinha 13 anos. E eu escrevi meio de brincadeira. Eu lia muito e eu me perguntei como seria um livro que eu mesma escrevesse, baseada nos livros que eu lia. Então, eu sentei na frente do computador um dia e comecei a escrever. E eu escrevia sem compromisso nenhum. Eu chegava na escola depois, contava para as minhas amigas que eu tinha escrito. Nunca tinha pensado em publicar. E aí, depois de 11 meses, o livro ficou pronto e foi uma experiência extremamente prazerosa. Escrever me dava muito prazer, imaginar as histórias, determinar os passos do personagem, o que ele está pensando, o que ele vai fazer, como ele vai reagir. Aquilo é uma das experiências mais fantásticas que eu já experimentei. É quase tão bom quanto ler um livro que outra pessoa escreveu. E o que era que você lia na época, assim? Quer dizer, quais são os autores, de certa forma, que você lê? Na época eu lia muito romance, principalmente internacional. Eu lia muito... Na época eu li O Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Eu lia a série The House of Night, da Kristen Cast, da PC Cast. Eu lia muito esses livrinhos assim, sabe? Só que quando eu entrei no ensino médio, que eu comecei a entrar em contato com a literatura, até por causa de vestibular, literatura brasileira, eu comecei a ler livros como Dom Casmurro de Machado de Assis, Grande Sertão Veredas, que são livros mais culturais. Mas eu sou fã de um bom e velho romance. Eu sou... O seu livro, ele tem isso, né? Tem essa pegada. Me chamou muito a atenção porque é uma linguagem infanto-juvenil, Sim. Né? Mas ele foge um pouco dessa estrutura do que é o infanto-juvenil desses autores mais tradicionais, do Harry Potter, dessa coisa, né? Sim. Né? Quer dizer, de certa forma, você também encontrou um certo equilíbrio, né, na narrativa desse livro, do ponto de vista narrativo mesmo, né? Quer dizer, como é que foi essa experiência aí? Na verdade, eu escrevia por instinto. Eu não pensava muito na estrutura, no quantos parágrafos, se ia ter muito diálogo, se ia ter muita descrição. Eu escrevia por instinto. Eu tinha muito hábito, e era até engraçado, a minha irmã me via escrevendo e era engraçado, eu encenava as cenas antes de escrever. Eu me colocava no papel dos personagens, desenvolvia o diálogo, e aí quando eu achava que o diálogo estava bom, eu passava ele para o computador. Então, era bem instintivo. Era a Bianca de 13 anos sendo ela colocada no papel. Acho que deu certo. E há também o que eu acho que também deve ter sido uma coisa intuitiva, porque o livro ele acaba tendo uma certa variedade de formas, né? Quer dizer, uma coisa epistolar, né? Da coisa mais de cartas. Ele tem cartas, tem os diálogos, tem quase peças teatrais, né? Sim. Quase encenações teatrais e tal, descrições de ambiente e tal. Quer dizer, há uma certa, que a gente chama de multifacetagem de linguagens, né? Também como é que você chega a isso, né? Quer dizer, também é uma forma intuitiva, como é essa? Eu não tenho muito preconceito literário. Então, uma coisa que não era muito comum na minha geração e eu fazia muito, eu mandava cartas para amigo meu pelo correio. Então, eu sempre gostei muito de carta, então eu colocava as minhas personagens mandando cartas. Eu fazia muita descrição na escola, em redação de escola, então eu descrevia muito as cenas. E eu sempre achei muito importante. Eu
eu gostava muito de teatro, gostava muito de cinema. E eu lia livros como se fossem filmes. Eu tinha que me ambientalizar na história para estar ali. Então, eu queria que as pessoas que lessem o meu livro se ambientalizassem. Então, eu tentava dar o máximo de descrições possíveis para o cenário, para a ação das pessoas. Eu não sei, era muito instintivo, eu não sei explicar por que eu escrevia desse jeito. Sempre foi assim. O livro também desperta a atenção pelo seu ritmo narrativo, né? Quer dizer, era natural, né, que você tivesse um ritmo quase cinematográfico. As cenas acontecem de uma maneira muito intensas, né? Há uma evolução, mas há um crescente nessas cenas, né? Quer dizer, há uma ligação muito grande entre uma acontecência e outra, né? Quer dizer, também se você chegou a isso de maneira intuitiva, né? Mas que acabou funcionando, né? Quer dizer, como é a reação das pessoas diante disso, né? Porque cria uma certa facilidade para a leitura do seu livro, né? Sim. Quer dizer, é também um trabalho de sedução do leitor, não é isso? Foi uma das críticas que eu recebi, de que a história tinha uma escrita muito simples, muito fácil de você fluir na história sem perceber. Você lê muitas páginas sem se dar conta. E eu acho que a influência disso eram os livros que eu lia. Porque esses livros narrativos de romances, principalmente esses fictícios que estão vindo muito para o Brasil e que tem muito aqui na literatura brasileira do século XXI, tem essa característica de cenas muito bem conectas, com uma linearidade, um tronco de uma história, e ela seguia um fluido como se fosse um rio direitinho. Então, como eu lia muito isso, acho que eu acabava escrevendo muito. Uma coisa que eu observei é que o livro que eu estava lendo no momento que eu escrevia a cena influenciava no modo como eu a criava. Eu observei muito isso. Então, talvez o fato de que eu lia livros muito fluidos fizesse com que a escrita do meu livro acabasse ficando muito fluida. Isso é bom, porque como o público são menininhas de 12, 13, 14 anos preferencialmente, que não têm um hábito de leitura muito rebuscado, um livro como esse acaba sendo um atrativo a mais. Você parte de um enredo interessante, né? Quer dizer, que é a paixão entre um humano e uma fada, né? Que vem da ilha Lyro, né? E que acaba se envolvendo contra a própria natureza nessa paixão. É um trabalho de análise também, de pelo menos conceituação do respeito às diferenças, não é isso? Quer dizer, como é que entra isso no seu livro? Pois é, quando eu escrevi, talvez eu não tivesse pensado nisso, mas hoje, eu já tenho uma maturidade maior, eu olho para o livro e enxergo que um dos principais pontos da história é o respeito às diferenças. Porque o maior medo da Jasmine, a história inteira, é que o fato dela ser diferente do Daniel impedisse ela de estar com ele. Mas isso não deveria impedir ninguém. As diferenças deveriam ser respeitadas e até aceitas. E, no caso, é o de uma fada, mas nos mundos de hoje pode ser uma cor de uma pele, uma opção sexual, pode ser a classe social, entendeu? Nada disso deve impedir ninguém de amar a outra pessoa ou de estar com quem se ama. Eu acho que foi quase uma metáfora do nosso século. E como é que tem sido a reação das suas leitoras? Eu não sei se seriam leitoras preferencialmente, mas, enfim, dos seus leitores hoje, né? Quer dizer, você hoje está com 16 anos, né? Isso. O livro foi escrito há 3 anos. Uhum. Quer dizer, como é que você mesmo enxerga esse livro hoje e como é que os seus leitores veem essas discussões dentro do livro? As menininhas mais novas que leem, as que têm a idade que eu tinha quando escrevi, elogiam muito a história. Não, gostei muito da história, a personagem é muito legal, me apaixonei, não sei o quê. Mas as pessoas mais adultas, quando leem a história, fazem mais a análise psicológica, como falam, não, eu observei que o seu modo de escrita é assim, observei que você tem uma tendência a descrever melhor os personagens assim. E o problema de você tentar avaliar seu próprio livro é que você sempre quer mexer alguma coisa, né? Eu lembro que na época que surgiu a oportunidade de publicar, no começo do ano,
quando a editora falou, manda o livro para eu analisar, eu queria mudar a história toda. Eu queria falar, não, deixa eu trocar. Mas a minha mãe pegou e falou assim, mas Bianca, quem escreveu foi a Bianca de 13. Deixa a Bianca de 13 na história. Então, eu olho para trás e consigo me lembrar de quem eu era, do que eu senti quando eu escrevi, do como eu via o mundo. Então, o Amor Pode Ter Asas é a minha visão de mundo aos 13 anos. Eu enxergo assim. Um outro aspecto também do livro que acaba, de certa forma, despertando atenção é porque há uma reação, sobretudo da mãe do livro, diga-se bem, a relação entre o Daniel e a Jasmine. Quase que como se houvesse entre eles um conflito de gerações, né? Quer dizer, também foi uma coisa que foi muito trabalhada na literatura mundial como um todo, né? O próprio Alice no País das Maravilhas é um pouco isso, né? Essa coisa do conflito de gerações, né? Quer dizer, você também teve a intenção de trabalhar esse conflito de gerações ou acabou sendo algo também da sua intuição? Eu acho que foi intuitivo. Eu sempre tive os pais muito super protetores. Então, da mesma forma que a mãe da Jasmine tinha muito medo de que ela sofresse, de que ela se machucasse, de que as coisas acabassem dando errado, eu enxergava isso nos meus pais. Meus pais tinham muito medo de que eu tropeçasse. Meus pais sempre me fizeram de tudo para que as coisas dessem certo para mim, graças a Deus. E eu simplesmente transcrevi. Mas na época era a sensação que eu tenho de uma criança enxergando o mundo. Ela não entende por que as coisas são assim, ela só sabe que são. Mas hoje eu olho para trás e você consegue analisar. Não, mas a intenção era essa. Era o medo que os pais têm de que os filhos passem por aquilo que eles passaram, de sofrimento. Porque ao longo da história você descobre que a mãe da Jasmine sofreu um pouquinho também. E ela não queria que a filha dela passasse por aquilo. Então o maior medo da mãe da Jasmine era esse. E também acho que as gerações mais antigas têm uma tendência a ser mais tradicionais, né? E não serem tão adeptas de diferenças. Talvez tenha sido isso. A mãe dela tenha medo de que algo muito diferente seja muito novo e é como pisar no terreno suspeito. Há também no livro aspectos né? Embora O Amor Pode Ter Asas, ele é basicamente uma história de amor, né? Sim. Mas você acaba transitando por elementos do fantástico, né? As manchas dela que brilha, a própria influência dela e dos irmãos, né? Nas questões da natureza, né? Um e-mail meio surrealista que chega, né? Então, né? Quer dizer, também é um tanto da própria imaginação sua, da Bianca, né? Quer dizer, como é que a Bianca dosou essa imaginação durante a escrita do livro? Quando eu pensei em dar às fadas o dom de manipular a natureza, a primeira coisa que me passou na minha cabeça é que isso seria um pouco arriscado, né? Mas aí eu desenvolvi as fadas como se elas tivessem, dentro de si mesmas, um respeito muito grande à natureza. Elas sabem que tudo depende dela e que elas precisam manter. Então, elas manipulam na dosagem do possível. Elas não extrapolam, não exageram. Elas têm um senso quase sustentável de mexer com os poderes. Na época, eu pensava isso. Eu tinha, pela primeira vez, contato com aulas de sociologia, de ecologia, e eu tinha muito medo do que o ser humano fazia com a natureza, acabar extrapolando as coisas, e eu fiz com que as fadas tivessem esse tipo de consciência até na hora de manipular os dons que Deus tinha dado a elas. Elas mexem com o ar, com a água, com as plantas, na dosagem do possível, sempre respeitando os limites da natureza. Você também aborda um aspecto muito interessante no livro, que são as relações humanas mesmo, que acabam ocorrendo ali dentro da escola, né? Quer dizer, sempre o Marcelo é o menino, desculpa, o Daniel é o menino preferido da escola, Sim. né? Quer dizer, tem a Jennifer, que também é a menina preferida, que ela, né, quer se impor pela sua sensualidade até, né? Sim. Quer dizer, você termina retratando um pouco do que é o ambiente escolar, né? Quer dizer, até que ponto isso também influenciou na sua escrita?
como na época eu lia muitos livros internacionais e nos filmes, séries e livros, principalmente americanos, sempre tem na escola a menininha mais popular, o menino mais popular, a menininha que não era nada e acaba ascendendo na escola, isso acabou influenciando muito na escolha de como seria o perfil dos personagens. Mas ao longo da história, eu fui me dando conta de que isso não era o mais importante. O Daniel, seu garoto mais popular da escola, não fazia dele melhor do que os outros meninos. Então, tanto ele quanto a Jasmine não gostam de ser classificados como superiores aos demais. Que eu acho que é mais ou menos como funciona. Pelo menos na minha escola, nas escolas dos quais eu estudei durante a minha vida escolar, tem aquela pessoa que se destaca mais do que a outra, mas isso não as impede de conviver. E é um negócio que eu gosto muito, entendeu? As pessoas não precisam ter patamares maiores porque elas não são maiores do que as outras. Então, a gente pode conviver, sim, harmonicamente, da mesma forma que a Jasmine e o Daniel. A Jasmine trabalhou muito dentro do colégio para quebrar essa hierarquia que logo no primeiro capítulo já é jogada em cima dela. Entendeu? Aí ela quebra, ela fala, não tem ninguém acima do que ninguém, somos todos iguais. Acho isso legal. E de certa forma, você termina por, digamos assim, abrasileirar esse aspecto de uma vida cultural mais americanizada, quer dizer, da chefe de torcida, essas questões todas, você acaba até por um pouco abrasileirar isso, né? Quer dizer, colocar no livro a própria realidade que você vivencia ainda, claro, óbvio. Sim. Né? Quer dizer, também como é que foi esse trabalho? Pois é. Hoje, olhando para trás, eu me dei conta que é mais ou menos como foi o antropofagismo de Oswaldo na época do modernismo. Você devora a cultura estrangeira, absorve daquilo que você quer e devolve com características brasileiras. Acho que foi mais ou menos o que eu fiz sem querer. Eu tinha muita influência americana, de séries de TV, de filmes que a gente assiste, porque o Brasil tem muita influência norte-americana. E acabei jogando em cima todas as características que o Brasil tem. Né? Eu sou brasileira de coração, adoro o Brasil, e acabei jogando muito da nossa cultura em cima da cultura que já era americana. E saiu, entendeu? Hoje eu olho para trás e vejo como isso, é a comparação que eu faço. Antropofagismo de Oswaldo. Bianca, uma coisa que primeiro desperta a atenção, né? Quer dizer, a sua pouca idade para escrever um livro, né? Primeiro trabalhar um romance, né? E um romance alentado, de 400 páginas, né? Quer dizer, como é que tem sido a reação a essa das pessoas que têm contato com o livro, que estão lendo o livro? Quer dizer, sente-se surpreso também um pouco? Como é que tem sido isso? A primeira reação das pessoas é sempre essa. Ela olha pro livro, olha pra mim. Olha pro livro, aí pergunta, foi você que escreveu? Aí eu, foi. Mas tudo isso? Aí eu, tudo isso. Aí as pessoas sempre comentam, nossa, mas eu não consigo nem escrever 2 parágrafos, uma redação de 30 linhas. Mas eu acho que, como meu amor pela escrita vem desde pequenininha, eu sempre tive muito incentivo à leitura em casa e meus pais sempre me incentivaram muito a escrever, tanto os professores de redação, que escrever para mim era uma coisa muito natural. Então, as 400 páginas saíram sem que eu percebesse. Eu ia escrevendo e acabou que deu 400, entendeu? Mas a reação das pessoas é sempre essa. Mas isso tudo? Mas de onde você tirou tanta ideia para escrever 400 páginas? Eu fico, não sei. E você anuncia aqui no final do livro também, né, que este é o primeiro... Até eu achei interessante isso, que você bota aqui, fim do primeiro livro. Sim. Né? Como é que estão aí, sei lá, o segundo, o terceiro? Como é que está agora vai continuar a saga do Daniel e da Jasmine? Quer dizer, como é? Eu tenho a intenção de que seja uma trilogia. Na verdade, os 3 livros na minha cabeça já estão direcionados. O segundo, eu estou em processo de escrita, eu tive que dar uma pausa, porque como eu estou no 3º ano do ensino médio, a gente tem que se voltar um pouquinho para o vestibular. Mas eu pretendo terminar o segundo, se Deus abençoar, eu conseguir publicar também o segundo, eu lançar e escrever o 3º também. A minha intenção é de que seja uma trilogia. Eu espero que as pessoas gostem do segundo e do 3º tanto quanto estão gostando do primeiro. E esse segundo, ele já está mais amadurecido, quer dizer... A Bianca, a escritora Bianca já está mais amadurecida nesse segundo livro. Como é que está esse livro? Com certeza, eu sinto extrema diferença
no vocábulo, nas construções, no jeito de descrever, no jeito de desenrolar o diálogo. Acho que é porque em 3 anos a gente cresce muito. E foram 3 anos que eu entrei em contato com culturas além da que eu estava acostumada. Literatura na escola, conhecimento de mundo. Então, tudo isso cai em cima da história. Eu sinto que eu cresci enquanto escritora. Acho que vai ser um acréscimo muito grande você comparar a Bianca de 13 anos que escreveu o primeiro e a Bianca de 16 que está escrevendo o segundo. Mas eu acho que foi um crescimento bom, foi um amadurecimento muito bom. Eu espero que ao longo da minha vida, se Deus permitir eu continuar escrevendo, eu possa amadurecer cada vez mais. E a questão porque o livro, ele tem uma espontaneidade muito grande, né? Eu acho que até pela falta de compromisso que você tinha quando escreveu, Sim. Terminou dando a ele uma espontaneidade muito grande, né? Quer dizer, você, de certa forma, está mantendo essa espontaneidade? Estou. Só que eu estou pensando mais, mas ainda é espontâneo. Eu estava pensando hoje em casa, eu não consigo escrever por obrigação, sabe? Se me mandassem, não, senta agora, escreve. Não flui. O ato de escrever, para mim, tem que ser natural. Eu tenho que sentar um dia na frente do computador, colocar um fundo musical igual eu sempre fiz, minha inspiração e você escrever de acordo com o que seu coração está mandando. Não pode ser um negócio, não, deixa eu seguir uma lista de regras, agora vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Tem que ser espontâneo. Então, eu acho que a espontaneidade do livro vai se manter. O Altran Dourado, que escreveu grandes livros, ele planejava todo o livro. E uma vez eu perguntei a ele se ele seguia o planejamento. Ele disse, não, a primeira coisa que eu faço é desobedecer tudo que eu planejei. É muito difícil seguir planejamento. Você constrói o tronco, você fala, não, começa assim e termina assim. O que acontece no meio, o autor, nem você descobre na hora. É na hora de escrever. Tá ótimo. Bianca, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu me diverti muito lendo o livro. Sério? Obrigado. Gente, foi um prazer. Obrigada pelo convite, de verdade. Os mundos subterrâneos da literatura. Há um fascínio irresistível dos escritores em mergulhar profundamente no poço mais intenso dos homens e da sociedade. Estes mergulhos têm gerado os clássicos, como A Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, e Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. No entanto, este é um tema que nunca se esgota. Em seu romance de estreia, Na Escuridão Amanhã, lançado pela Kozak Naif, Rogério Pereira se volta para este universo e conta a vida de uma família que deixa o campo e vai para viver na cidade grande. A primeira surpresa do texto vem com o tratamento dado ao tema. Nada há de bucólico no campo, como nada há de próspero na cidade. Em todos os recantos existe a intensa escuridão a envolver os personagens. Marcada por preconceitos religiosos e morais, a família não consegue se mexer com naturalidade no espaço que lhe é destinado viver. Daí os conflitos irreconciliáveis. Isso a vai desgastando, matando. Rogério, com poesia e até delicadeza lírica, de fato desnuda um mundo em degradação, um mundo cercado por mitos que geram apenas dores, um mundo real, enfim. Este mundo real e degradado pode perfeitamente sair do ambiente familiar para se abrigar na sociedade como um todo. E daí pode gerar uma trama policial, uma trama mais leve, no entanto, não menos angustiante. É por onde caminha J.R. Duran em seu terceiro romance, Cidade Sem Sombras, lançado pela Benvirá. No enredo, o narrador, depois de uma perda muito grande, resolve passar uns dias em Macau, uma ilha culturalmente exprimida na fronteira entre o Ocidente e o Oriente. Duran trabalha com maestria essa dualidade cultural daquele universo colonizado por portugueses, mas com laços muito íntimos com a China. E daí explora as sombras que decorrem da falta de caráter da coesão nacional. Isso leva o narrador para os submundos todos do país, que se perde em máfias e corrupções. É um romance policial clássico, mas que busca avançar
ao reabrir feridas políticas e sociais que somente têm agravado este mundo quase sem fronteiras e bem real. Duas visões de universos degradados e sombrios, Na Escuridão Amanhã, de Rogério Pereira, e Cidade Sem Sombras, de J.R. Duran. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.